28 de março de 1942. O capitão superintendente Carl Conrad Mecca estava no convés dianteiro do destroyer britânico destroçado, observando enquanto engenheiros rastejavam entre o metal retorcido abaixo. O navio estava encravado nos enormes portões de aço da doca seca de Normandia, sua proa amassada como papel contra o aço. A fumaça ainda subia dos incêndios que ardiam nas profundezas do casco. Ao redor dele, oficiais alemães discutiam operações de salvamento, suas vozes se espalhando pelo ar frio da manhã no porto francês. Nenhum deles sabia que tinha menos de 12 horas de vida. O navio era o HMS Campbelltown e era a maior bomba que já havia entrado em um porto controlado pelos alemães. O ataque havia ocorrido na escuridão, a 1h34. Daquela manhã, o Campbelltown subiu o estuário do Loire, a 17 nós com a proa apontada diretamente para os portões da única doca seca da costa atlântica, capaz de receber o couraçado Tirpitz. Comandos britânicos mantiveram a área da doca por horas lutando de prédio em prédio, enquanto equipes de demolição destruíam as bombas d'água e as máquinas de enrolamento. Ao amanhecer, os alemães os haviam repelido. 169 soldados e marinheiros britânicos estavam mortos. Mais 215 eram prisioneiros. Os alemães chamaram aquilo de um fracasso, um gesto desesperado que custara caro aos britânicos, e nada havia conseguido de permanente. O destroyer estava preso nos portões, sim, mas isso era um problema de salvamento, não um desastre estratégico. A doca poderia ser liberada, os danos poderiam ser reparados. Mecca caminhou pelo comprimento do navio, anotando detalhes para seu relatório. A embarcação havia sido amplamente modificada. Suas torres de artilharia dianteiras haviam sido removidas e substituídas por placas leves de blindagem. Seu perfil fora alterado para se assemelhar a um barco torpedeiro alemão da classe MO. Uma tentativa de engano que funcionara até o Campbelltown já estar dentro das defesas do porto. Inteligente, pensou ele. Os britânicos podiam ser tudo menos desprovidos de engenhosidade. Mas engenhosidade sem sucesso era apenas desperdício. No convés inferior, o corveta e capitão Lothar Burhen supervisionavam a inspeção inicial. As salas de máquinas estavam destruídas às caldeiras frias. O fogo havia devastado vários compartimentos. As cargas de demolição britânicas destruíram o que os canhões alemães haviam poupado. O navio era um casco flutuante útil apenas como sucata quando fosse cortado dos portões. O que nenhum deles via eram as 4,5 toneladas de explosivos escondidas em compartimentos de aço nas profundezas do casco, disfarçadas atrás de tanques de combustível e suportes estruturais. Os britânicos haviam transformado o Campbelltown em uma bomba tão sofisticada que nem uma inspeção minuciosa revelava nada fora do comum. As cargas estavam dispostas em 24 invólucros de profundidade, cada um cheio de explosivo amatol. O sistema de detonação era simples, mas engenhoso. Lápis retardadores pequenos, dispositivos que usavam ácido para corroer fios e acionar os detonadores. Uma vez ativados, eram imparáveis. Nenhuma inspeção os revelaria. Nenhuma cautela impediria o que estava por vir. Os fusíveis haviam sido ajustados antes de o Campbelltown deixar a Inglaterra um atraso mínimo de 8 horas, possivelmente mais dependendo da temperatura e das condições. O ácido já estava corroendo o fio. No meio da manhã, a confiança alemã havia crescido. Os prisioneiros britânicos estavam sendo processados, os mortos contados, os incêndios a bordo do Campbelltown sob controle. Oficiais do Corpo de Engenharia Naval chegaram para avaliar os danos aos portões da doca e planejar a operação de salvamento. Era trabalho rotineiro difícil, sim, mas nada que não tivessem enfrentado antes. Mecca autorizou uma equipe completa de inspeção a embarcar no destroyer. Os engenheiros precisavam compreender sua estrutura antes de poder cortá-lo com segurança. Soldadores teriam de trabalhar ao redor de tanques de combustível e depósitos de munição. A última coisa que alguém queria era uma explosão acidental durante o resgate. A ironia teria sido engraçada se alguém tivesse sobrevivido para apreciá-la. O suboficial Heinz Müller liderou uma equipe nas seções dianteiras medindo anteparas e verificando a integridade estrutural.
Os britânicos haviam construído o navio décadas antes, durante a última guerra. Era antigo gasto seu metal fatigado por anos de serviço no Atlântico, mas a estrutura básica era de sólido projeto americano. Ele notou que os britânicos o haviam recebido por meio do programa Lend-Lease, um dos 50 destroyers transferidos em 1940. Passou a mão ao longo de uma antépara que escondia 400 libras de explosivo amatola a menos de 1 metro de distância. O metal estava frio, ligeiramente úmido com o ar da manhã. Nada de incomum, nada de suspeito. No escritório do mestre da doca, com vista para o dique, oficiais de Estado-Maior discutiam o cronograma de reparos. O portão precisaria ser substituído completamente. Isso era claro, mas a doca em si parecia intacta. As demolições britânicas haviam danificado o sistema de bombeamento e destruído parte da maquinaria, mas a estrutura fundamental permanecia sólida. Talvez 6 meses, talvez 8. No outono, a doca de Normandia estaria novamente operacional. Pelo menos era o que acreditavam. Estavam errados, mas não viveriam o suficiente para descobrir. Ao meio-dia, mais de 40 militares alemães estavam a bordo ou ao redor imediato do Campbelltown. Engenheiros rastejavam por seus compartimentos, soldadores preparavam o equipamento de corte e oficiais permaneciam no convés discutindo a melhor forma de removê-lo dos portões. Uma multidão havia se reunido na própria doca, trabalhadores franceses e soldados alemães, assistindo às preparações de resgate com interesse profissional. O ácido quase terminara de corroer o fio. Às 12h35, 4 horas e 1 minuto após ter atingido os portões, o HMS Campbelltown explodiu. A detonação foi catastrófica. 4,5 toneladas de amatola explodiram simultaneamente. A força foi direcionada para frente contra os portões de aço e para fora em direção à área ao redor da doca. O casco do destroyer se desintegrou. Fragmentos de metal de centenas de quilos voaram pelo ar como estilhaços. A seção dianteira do navio simplesmente deixou de existir, vaporizada na onda de choque inicial. Meca morreu instantaneamente junto com todos os outros a bordo. Os oficiais no convés foram despedaçados antes mesmo que seus sistemas nervosos percebessem o que estava acontecendo. Os engenheiros nos convéses inferiores foram esmagados quando as anteparas desabaram. Müller e sua equipe de inspeção foram atomizados, seus corpos reduzidos aos próprios átomos em frações de segundo. A onda de choque irradiou para fora em velocidade supersônica. Homens que estavam na doca foram arremessados como bonecos. A multidão de curiosos foi ceifada aos corpos quebrados pela pressão antes mesmo que os destroços voadores os alcançassem. Janelas se estilhaçaram por todo o porto. Prédios a quase meio quilômetro perderam os telhados. Os portões da doca. Aquelas estruturas maciças de aço projetadas para conter o Oceano Atlântico foram destruídos. Não danificados, não rachados, destruídos. O portão norte foi arrancado completamente de suas fundações e lançado dentro do dique seco. O portão sul foi retorcido em sucata, sua integridade estrutural obliterada. A explosão fez em 1 segundo o que bombardeiros britânicos não haviam conseguido em dezenas de ataques. O número de mortos entre os alemães foi de aproximadamente 360. O total exato nunca foi determinado, pois muitos corpos jamais foram encontrados vaporizados pela explosão ou lançados no estuário do Loire. A lista de vítimas incluía alguns dos engenheiros navais mais experientes da Alemanha, homens cuja ausência seria sentida profundamente, à medida que o país lutava para manter suas instalações navais sob bombardeios aliados cada vez mais intensos. Mas as baixas, por mais horríveis que fossem, importavam menos do que o impacto estratégico. A doca de Normandia era a maior doca seca da costa atlântica da Europa. Construída para atender o transatlântico francês Normandie, media 350 metros de comprimento e podia acomodar embarcações de até 85.000 toneladas. Era a única instalação fora da própria Alemanha capaz de receber o couraçado Tirpitz. O Tirpitz era o navio de superfície mais poderoso da Alemanha irmã do Bismarck. Deslocava mais de 50.000 toneladas. Totalmente carregado, montava 8 canhões de 15 polegadas e tinha blindagem espessa o suficiente para resistir à maioria das armas convencionais.
Era grande demais para qualquer doca comum e agora a única capaz de recebê-lo na costa atlântica era uma cratera fumegante cheia de metal retorcido e água do mar. O cálculo estratégico mudou imediatamente. Com Saint-Nazaire fora de operação, o Tirpitz não podia mais arriscar operações no Atlântico. Se fosse danificado em combate, teria de mancar até a Pia-Alemanha para reparos atravessando um corredor mortal de submarinos, aviões e navios britânicos. O risco era inaceitável. Hitler ordenou que o Tirpitz permanecesse nas águas da Noruega, onde poderia ameaçar comboios aliados rumo à Rússia, mas nunca mais se aventurasse no Atlântico aberto. O couraçado passou o resto da guerra escondido em fiordes, uma poderosa fortaleza flutuante, tornada estrategicamente inútil pela destruição de uma única doca. Os britânicos perderam 169 homens na incursão. 611 haviam participado. As baixas foram severas, o custo alto, mas eles haviam conseguido algo extraordinário: mudar o equilíbrio estratégico da guerra naval com um único navio e 4,5 toneladas de explosivos. Os alemães, por sua vez, aprenderam uma lição amarga sobre a engenhosidade britânica. Depois de Saint-Nazaire, navios capturados passaram a ser tratados com extrema suspeita. Protocolos de inspeção foram revisados. Operações de salvamento passaram a ser conduzidas à distância, até que as embarcações fossem completamente examinadas. Mas a lição veio tarde demais para os homens que haviam caminhado pelo convés do Campbelltown naquela manhã discutindo técnicas de resgate e admirando a engenhosidade britânica. Eles haviam estado de pé sobre uma bomba, elogiando sua construção, planejando como desmontá-la com segurança. Os lápis retardadores haviam sido projetados em um laboratório na Inglaterra, testados em segredo e instalados por especialistas que sabiam exatamente quanto tempo o ácido levaria para corroer o fio, no mínimo 8 horas. Tempo suficiente para que os comandos britânicos lutassem até serem capturados ou mortos. Tempo suficiente para que os alemães acreditassem que o ataque havia falhado. Tempo suficiente para que as equipes de salvamento se reunissem, para que os engenheiros embarcassem, para que os curiosos se aglomerassem ao redor. Tempo suficiente para que o efeito fosse máximo. O corveta e capitão Lothar Burhen estava no convés inferior quando a explosão ocorreu, examinando o que acreditava serem tanques de combustível. Seu corpo nunca foi recuperado. O compartimento em que ele estava tornou-se o epicentro da explosão. O ponto em que 4,5 toneladas de amatol transformaram energia química em força cinética em um microsegundo. Os engenheiros que haviam rastejado pelas seções dianteiras, medindo, anotando e planejando, foram apagados da existência. Seus relatórios nunca foram escritos. Sua experiência perdida. A Marinha alemã teria de treinar novos especialistas homens, que levariam anos para desenvolver o tipo de conhecimento que foi destruído em um instante. Os trabalhadores franceses que se reuniram para observar a operação de resgate morreram aos montes. Não tinham participação no resultado da guerra nem papel nos cálculos estratégicos. Estavam simplesmente no lugar errado na hora errada, movidos pela curiosidade sobre o destroyer britânico destroçado e o esforço alemão para removê-lo. A cratera deixada pela explosão nos portões da doca tinha mais de 30 metros de diâmetro. A detonação havia perfurado aço e concreto, destruindo não apenas os portões, mas também as fundações, sobre as quais repousavam. O reparo exigiria uma reconstrução completa, não simples remendos. Os alemães precisariam fabricar novos portões, lançar novas fundações e reconstruir toda a maquinaria de operação. Eles nunca o fizeram. Os recursos não estavam disponíveis. A guerra estava se voltando contra a Alemanha. E reparar uma doca seca em um porto francês não era a prioridade. A doca de Normandia permaneceu fora de serviço pelo resto da guerra. Só foi totalmente reparada em 1947, 5 anos depois de a proa do Campbelltown ter se amassado contra os portões. O impacto estratégico espalhou-se como ondas. O Tirpitz permaneceu na Noruega poderoso, mas limitado. Os comboios britânicos com destino à Rússia enfrentaram menos ameaças. As rotas marítimas do Atlântico tornaram-se um pouco mais seguras. O equilíbrio do poder naval mudou lenta, mas perceptivelmente a favor da Grã-Bretanha.
Tudo por causa de um velho destroyer modificado e carregado com explosivos, levado a um porto por homens que sabiam que dificilmente sobreviveriam. Os engenheiros alemães que inspecionaram o HMS Campbelltown naquela manhã viram um navio destruído. Viram equipamentos danificados, compartimentos queimados, metal retorcido. Viram o que parecia ser o resultado de um ataque fracassado, um gesto desesperado dos britânicos que havia custado caro e alcançado pouco. Viram tudo exceto a verdade. A verdade estava escondida atrás de falsas anteparas e disfarçada como tanques de combustível. A verdade era o ácido corroendo o fio, um processo químico impossível de deter ou detectar. A verdade era um cronômetro invisível, contando regressivamente enquanto oficiais alemães discutiam operações de salvamento. Engenheiros faziam medições e curiosos se reuniam para observar. Quando Mecca estava no convés do Campbelltown naquela manhã, avaliando os danos e planejando o resgate, ele estava de pé sobre 4,5 toneladas de explosivos. Quando Burhan desceu ao convés inferior para inspecionar as salas de máquinas, ele caminhava ao lado dos compartimentos que o matariam. Quando Müller passou a mão naquela antepara fria, tocava a parede que o separava de 400 libras de amatol. Eram homens competentes, engenheiros e oficiais experientes, que entendiam de navios explosivos e operações de salvamento. Seguiram os procedimentos adequados, foram cautelosos e profissionais. E nunca suspeitaram de nada. Esse era o verdadeiro gênio da Operação Chariot. Não o ataque dos comandos, embora este já fosse ousado o suficiente. Nem o ariete contra os portões da doca, embora exigisse uma coragem extraordinária. O verdadeiro gênio estava na bomba em si, escondida de forma tão completa que nenhuma inspeção minuciosa revelava algo fora do comum. O gênio estava no tempo calculado para permitir a máxima presença alemã, antes da detonação. O gênio estava na guerra psicológica, na forma como os alemães foram levados a acreditar que haviam vencido, que o ataque falhara, que o pior já passara. Os britânicos transformaram um destroyer obsoleto em uma arma de importância estratégica. Converteram aço e explosivos em uma ferramenta capaz de influenciar as operações navais pelo restante da guerra. Sacrificaram 169 homens para alcançar o que bombardeios e ataques convencionais não conseguiram. E o fizeram com tamanha astúcia que os alemães subiram a bordo da bomba, estudaram-na, planejaram em torno dela e nunca nem por um instante desconfiaram do que estava prestes a acontecer. Às 12h75 do dia 28 de março de 1942, o ácido terminou de corroer o fio. O circuito se completou. Os detonadores foram acionados. 4,5 toneladas de amatol explodiram. E os engenheiros alemães que estavam inspecionando o HMS Campbelltown descobriram a verdade no último milésimo de segundo de suas vidas. O navio que examinavam não era um destroyer destruído, era a bomba mais bem-sucedida da guerra.